Oi, pessoal. Meu nome é Theo, eu sou membro do grupo PET Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora e sejam bem-vindos à entrevista com o coordenador da habilitação de telecomunicações do curso de Engenharia Elétrica. Bom dia, Thiago. Bom dia, Theo. Bom dia, pessoal que nos escuta, que nos assiste. É muito bom estar aqui para poder falar um pouquinho do nosso curso para vocês, tirar as dúvidas e mostrar um pouco do que a gente faz aqui, o que a gente proporciona para os nossos alunos. E para começar a entrevista, eu gostaria de te perguntar, primeiramente, qual a diferença que você percebe da engenharia elétrica atual para quando ainda não tinha a divisão das 5 habilitações? Como e por que a habilitação em telecomunicações foi criada? E gostaria que você explicasse um pouco mais sobre o curso. Ok, Theo. É importante falar um pouquinho do histórico do curso de Engenharia Elétrica na UFJF, né? E isso vai ajudar a gente a entender um pouquinho do contexto das habilitações, né? O curso de Engenharia Elétrica, ele data de 1963, né? Que foi quando a Faculdade de Engenharia de Juiz de Fora se uniu à Universidade Federal de Juiz de Fora, né? E naquela época, o curso era muito voltado para a área de sistemas de potência e energia, como a maioria dos cursos de engenharia elétrica em território nacional. Porém, ao longo do século XX, né, a engenharia elétrica ela ramificou muito sua atuação devido à inovação tecnológica que a gente pode experimentar como sociedade, né? Então, ramos da área de robótica, da área de eletrônica, cada vez mais foram sendo parte do nosso dia a dia, e essa mudança acabou sendo refletida também nos cursos de engenharia elétrica. Então, essa forma de separação em 5 habilitações, ela é muito pertinente à atuação da engenharia elétrica hoje como um todo, né? Na Universidade Federal de Juiz de Fora, né, o curso de engenharia elétrica ele é separado em 5 habilitações, né? Para quem não conhece, são as habilitações de sistemas de potência e de energia, que são as tradicionais, né? E 3 novas, né, assim, podemos dizer que surgiram, que é de sistemas eletrônicos, de automação, de robótica e automação, e a de telecomunicações, da qual eu sou coordenador. Agora, falando um pouquinho mais sobre as telecomunicações, eu acho que é de conhecimento de todos, né, que a telecomunicações ela permeia todo o nosso dia a dia, né? A nossa atuação, tanto na parte pessoal, em casa, no dia a dia, como nossa atuação profissional. Qualquer hoje empresa de pequeno, médio ou grande porte, qualquer indústria, qualquer setor de serviços, hoje depende, na sua atuação no dia a dia, de um sistema de telecomunicações, né? De trocar dados, seja ele dados de vídeo, seja ele dados de texto. Qualquer troca de dados de maneira remota, hoje em dia, é fundamental para a atuação de qualquer empresa, de qualquer indivíduo em nossa sociedade. Então, a relevância já está aí. Agora, falando da relevância em termos para Juiz de Fora, né? A gente vê que Juiz de Fora é a cidade mais importante da zona da Mata Mineira, né? Onde tem várias indústrias do setor automobilístico, do setor têxtil, do setor o setor de serviços. Então, a relevância de ter um curso de telecomunicações em Juiz de Fora já se explica por aí. E onde o engenheiro de telecomunicações trabalha? O que ele faz? Então, o engenheiro de telecomunicações tem que estar apto de projetar, gerir e manter, né, qualquer rede de telecomunicações, que seria uma rede para troca de informação, seja ela de qualquer tipo, né? Seja ela uma informação de áudio, uma informação de vídeo, uma informação de dados lidos de algum sensor de uma planta industrial, qualquer infraestrutura que demanda troca de informações, ela está ligada ao setor de telecomunicações e demanda que o engenheiro de telecomunicações esteja apto a atuar sobre ela. Então, um engenheiro de telecomunicações pode trabalhar em sistemas de radiodifusão, de teledifusão, de redes de computadores, de telefonia fixa ou móvel, de internet de banda larga. Então, a atuação do engenheiro de telecomunicações ela é ampla nos mais diversos setores da indústria e da vida da nossa sociedade. Perfeito. E agora falando um pouco mais sobre formação acadêmica, quais você acha que serão os principais desafios do aluno do ensino médio ao ingressar no curso?
Esses desafios, né, eles permeiam também qualquer área da engenharia, né, que é o principal que a gente vê quando o aluno chega na nossa faculdade, a principal dificuldade são aquelas matérias lá do Instituto de Ciências Exatas, né, porque o aluno ele entra com aquela vontade de trabalhar com tecnologia, de começar a mexer com a parte de engenharia mesmo, só que antes disso, né, o nosso curso ele é dividido em duas principais fases, que é a parte do currículo básico e o currículo profissional. O currículo básico são essas matérias lá do Instituto de Ciências Exatas, cálculo, álgebra, física, que vai dar toda a base para o aluno, quando chegar no profissional, fazer um curso de engenharia e entender bem aqueles conceitos. Então, um aluno passar por essa fase de maneira qualificada é muito importante. Só que isso é uma mudança de paradigma muito grande para os alunos que vêm no ensino médio. Às vezes estão acostumados com a matemática e com a física lá, não muito aplicada, mais na parte da decoreba. Então, entender aqueles conceitos matemáticos, entender que a matemática é uma língua e olhar para aquela equação e enxergar naquela equação como se fosse um texto, só que não é um texto escrito em português, é um texto escrito com toda a codificação que a matemática dá. A matemática é uma língua com códigos diferentes do português, mas que quer expressar um texto também. Então, você olha para a equação, você dá um contexto para ela, enxerga um texto através dela, é muito importante. E saber expressar situações do nosso dia a dia através de um modelo matemático é de fundamental importância para um engenheiro conseguir cursar um curso de maneira eficiente, também levar a sua vida profissional também de maneira eficiente no mercado de trabalho. E aproveitando que eu já estou falando de aluno, qual você acha que é a diferença do aluno de engenharia elétrica habilitado em telecomunicações para o aluno de engenharia de telecomunicações? Então, esse é até um caso que pode ser dado o meu exemplo pessoal, porque eu sou formado em engenharia de telecomunicações. Eu não tive uma formação de engenharia elétrica generalista e depois uma habilitação em telecomunicações, que é o nosso curso aqui. Então, por exemplo, no nosso caso, todo aluno que passa em qualquer habilitação, ele vai ter uma formação geral de engenheiro eletricista, podendo atuar em qualquer ramo da engenharia elétrica. Só que ele vai ter uma formação adicional aí, mais focada para a habilitação ao qual ele se identifica mais, dando um diferencial no mercado de trabalho. Então, o nosso aluno vai poder, de telecomunicações, vai poder atuar em qualquer área do setor de engenharia elétrica, só que ele vai ter um diferencial em relação a um engenheiro eletricista com formação geral, porque ele vai ter um enfoque, no caso de telecomunicações, mais para a área de telecomunicações. Então, ele vai ter uma ampla gama de atuações onde ele pode ser colocado no mercado de trabalho. Não necessariamente no setor de telecom. Ele pode trabalhar em qualquer área de engenharia elétrica. Só que ele vai ter um diferencial para a área de telecomunicações com essa formação mais focada. E aproveitando que você falou do seu caso, por que você, quando aluno, escolheu cursar telecomunicações? Quais visões que você tinha do curso e quais as oportunidades que você esperava ter? Então, falando assim, eu escolhi primeiro engenharia porque quando eu era no ensino médio, até no fundamental, eu tinha muito prazer em estudar as disciplinas da área de exatos, eu também tinha um excelente desempenho, eu sempre gostei pessoalmente dessa área. E também era um aficionado por tecnologia, hoje é uma palavra muito, muito na moda, né? Todo mundo fala que o nerd está na moda, eu fui um nerd, quando na época não era na moda, hoje, nerds, estamos na moda, vencemos. Então, eu sempre permeei para essa área. Gostava muito da parte de informática e a parte de telecomunicações e informática, elas têm muito entrelaçamento, então identifiquei que era uma área que seria interessante para mim. E também na época, a gente teve a época das privatizações do setor de telecomunicações, que gerou uma demanda por mão de obra muito grande. Então, a procura pelo curso de telecomunicações na época era muito grande. Então, isso também ajudou eu a escolher essa área. E agora falando um pouco sobre a universidade, como que é o suporte da UFJF para o aluno estar preparado para o mercado de trabalho? Isso é importante também, porque além da formação obrigatória, toda era voltada para a parte tecnológica, de engenharia elétrica e de telecomunicações, o mercado também demanda algumas habilidades que a gente chama de habilidades transversais, que o aluno pode conseguir dentro do curso, né? Dependendo do caminho que ele mesmo montar, que são as disciplinas optativas e eletivas que o aluno escolhe quais aquelas que ele quer cursar.
Então, temos disciplinas que vão ajudar os alunos a conseguir essa formação mais transversal voltada para o mercado, com matérias na área de administração de empresas, matérias focadas na área de empreendedorismo, né? E outras oportunidades também que a universidade dá, além das matérias, como bolsas de treinamento profissional, que o aluno pode atuar nas mais diversas formações da área profissional que essas bolsas aí possibilitam. Nós temos também oportunidades de estágio em que as coordenações sempre estão olhando nas oportunidades de estágio que existem no mercado e passando para os alunos, direcionando os alunos também a aplicar para essas oportunidades de estágio, né? Então, estágio, treinamento profissional e essas matérias eletivas e optativas que não são obrigatórias, que o aluno pode escolher, ajuda ele a ter essa formação transversal também voltada para o mercado de trabalho. E outras oportunidades, como a empresa júnior, que existe dentro da faculdade de engenharia, que faz com que o aluno tenha um contato mais próximo, né, com o mercado e atuando como engenheiro em projetos reais, né, também possibilitam um aluno ter essa formação mais voltada para o mercado. Dentro do próprio PET, a gente desenvolve bastante essas habilidades transversais também. Perdão, esqueci de falar, o PET é importantíssimo, né? A gente está aqui falando exatamente com o PET, que é o Programa de Educação Tutorial, que atua nos mais diversos projetos, com as mais diversas características, que vai dar uma formação mais completa para os nossos discentes. Isso. E, assim, como você acha que a pandemia do coronavírus e o período de ensino remoto emergencial afetam a parte prática do curso de engenharia e, consequentemente, a formação, né? Na habilitação, especificamente, e na engenharia, de forma geral? Assim, o impacto é bastante relevante, Theo, porque o curso de engenharia é um curso que tem várias matérias que demandam prática, em que você tem que ir no laboratório e mexer com equipamento presencialmente. E fazer isso é um diferencial, né? Por mais que as tecnologias de informação nos permitam, nesse momento de condições sanitárias complicadas, da interação social próxima ser um risco, né, à nossa saúde, a gente tem que tentar minimizar impactos, mas o impacto há. Então, algumas disciplinas dessas de laboratório, até algumas não estão sendo ofertadas porque o impacto é bastante relevante à formação do engenheiro, né? Mas o setor de telecomunicações está aí para tentar nos ajudar, né? Graças a Deus, pelo setor de telecomunicações ter avançado bastante nos últimos anos, permite que a maioria das nossas atividades estejam sendo realizadas de maneira remota devido a essa infraestrutura que o setor de telecomunicações nos permitiu. Então, a universidade, através da plataforma do Classroom, que é a plataforma oficial que a universidade adotou, está podendo fazer a maioria das nossas atividades de maneira remota e aguardando aquelas poucas que a gente não pôde atuar, de voltar quando as atividades presenciais puderem voltar a contento. Perfeito. E em relação ao futuro da profissão, como você acha que será o futuro de um engenheiro eletricista habilitado em telecomunicações? Quais serão os próximos desafios? Então, né, o que a gente está vivendo agora, né, nesse momento, é o boom da indústria 4.0, né, onde o setor de telecomunicações vai ser bastante relevante para isso. Não só na indústria, como na nossa vida, né? A gente vê que a internet das coisas, que a gente chama de Internet of Things, que é o termo em inglês para o que a gente chama aqui no Brasil de internet das coisas, vai possibilitar que os mais diversos dispositivos eletrônicos do nosso dia a dia estejam conectados à rede, fazendo com que a nossa vida cada vez mais esteja automatizada. Você vai ter geladeiras, por exemplo, ligadas à rede, que a geladeira mesmo vai ver o que está dentro dela, o que está faltando, e vai poder adicionar a lista de mercado que a gente faz no dia a dia, aparelhos de ar-condicionado ligados à rede, que já vai programar e deixa aquele ambiente já na temperatura ideal antes mesmo de você chegar em casa. Isso no nosso dia a dia, mas na indústria, todo o setor da indústria totalmente ligado à rede e todos os processos trocando dados de forma autônoma e automatizando cada vez mais e aumentando a eficiência dentro do nosso setor industrial. Então, as telecomunicações vão ser fundamentais para essa indústria moderna atuar, né? O padrão 5G que já está sendo implementado no território nacional é o padrão
que vai dar toda a infraestrutura para essa indústria 4.0 agir, para essas redes inteligentes cada vez mais capilarizadas atuarem, né? Toda a parte de estação rádio base para 5G, de infraestrutura de fibra ótica para levar esses dados no que a gente chama da highway, que a gente faz uma correlação com rodovia, para os dados, o que a fibra ótica é, e cada vez vai demandar mais infraestrutura de telecomunicações e mão de obra para isso, né? Então, as telecomunicações são uma das áreas, né, que estão mais aquecidas para o futuro do mercado, e isso é um bom prognóstico para a atuação do mercado de nossos alunos. Com certeza. E para finalizar, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, para finalizar, a boa notícia é realmente que os nossos discentes têm um bom prognóstico aí no futuro para os nossos mercados, além do 5G, o 6G também já está sendo estudado, né? Tá, com atuação até o ano de 2030 no Brasil, em alguns países até 2028, possibilitando links de 1 terabit por segundo para os usuários, né? Uma realidade que hoje a gente olha assim, uma rede de 1 terabit por segundo chegando para a gente, né? É uma coisa fora do normal, né? Inimaginável. Inimaginável, né? Mas é algo que está aí com um objetivo para o nosso futuro não tão distante. E gostaria também de deixar aqui o convite, né, para quando pudermos voltar às nossas atividades presenciais, né, espero que o mais rápido possível, que o curso de Engenharia Elétrica, Computação e Telecomunicações está de portas abertas, tanto para os discentes de outros cursos, como para mim, para a comunidade externa ao FJF, para conhecer um pouquinho do nosso trabalho, para mostrar a relevância da nossa universidade, tanto na área de trabalhar na área acadêmica, como na área de pesquisa, né? Nós temos vários professores e alunos atuando em pesquisas de novas tecnologias, para mostrar cada vez mais para a comunidade externa a relevância da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é uma universidade pública, gratuita e de qualidade, que está aqui para impactar de maneira positiva a nossa comunidade. Então, estamos aqui de braços abertos a recebê-los. Vai ser muito bom poder receber todo mundo aqui e mostrar nosso trabalho. Então, eu gostaria de te agradecer por estar aqui com a gente, pelas respostas esclarecedoras, agradecer a todo mundo que assistiu, espero que tenham gostado, e não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal, deixar o like no vídeo e seguir o PET nas redes sociais. Até Obrigado, breve, pessoal. Também agradeço, obrigado e até logo.